Já o Conselho Nacional de Justiça começou a julgar nesta terça-feira processos que envolvem a juíza Gabriela Hart e o ex-juiz e hoje senador da República, Sérgio Moro, durante as atuações de ambos na Operação Lava Jato. A gente chama a repórter Janaína Camelo. Janaína, como é que está esse julgamento? Já temos algo definido? Boa noite para você, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Neste exato momento, o plenário aí do CNJ está votando o afastamento da juíza Gabriela Hart, né? Lembrando que ontem ela foi afastada numa medida cautelar por decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, depois aí dele ter recebido o relatório final de uma auditoria que foi realizada na 13ª Vara Federal de Curitiba, que é a vara responsável pela Lava Jato, e do qual a ex-juíza fez parte, foi responsável por um determinado momento, quando ela substituiu o Sérgio Moro. Então, essa auditoria, ela apontou que houve inúmeras ilegalidades e irregularidades, falhas na gestão dos recursos, dos acordos de leniência formados entre a Petrobras e o Ministério Público, isso a partir de um determinado momento. E um desses acordos, Thiago, seria que foi homologado pela juíza, e envolve também aí Sérgio Moro, seria aí de um acordo de leniência, onde os recursos desse acordo serviriam aí para a criação de uma fundação privada. Esse acordo, na verdade, ele previa a criação de uma fundação privada que iria gerir recursos aí, oriundos de acordos de leniência, que seriam devolvidos à Petrobras numa investigação contra ela nos Estados Unidos. Então, essa sessão de hoje, ela está avaliando o afastamento da juíza e também de outros 3 magistrados, porque também foram afastados pela decisão do ministro Salomão, 2 desembargadores do TRF da 4ª Região e também o atual responsável pela 13ª Vara, mas não nesse caso específico desse acordo, mas por outras questões aí apontadas nessa auditoria. Então, os magistrados também estão analisando aí a abertura de um procedimento administrativo disciplinar contra esses magistrados. No caso específico da juíza, Thiago, que envolve aí Sérgio Moro, o corregedor diz que os atos dela sobre esse acordo que previa a criação dessa fundação privada podem recair nos crimes de corrupção, prevaricação e também de peculato. E o relatório aponta que teria havido, por parte da juíza, do ex-juiz Sérgio Moro e atual senador, e também de Deltan Dallagnol, que é deputado cassado, foi procurador e foi responsável, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, teria havido aí um desvio de recursos públicos para essa fundação privada, que seria privada, mas que isso só não aconteceu por decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a criação dessa fundação. A gente separou um trechinho do que o advogado, a defesa dos magistrados, disse durante essa sessão mais cedo. Vamos ouvir. Gabriela Hart é juíza de carreira, juíza corajosa, que recebeu, sem jamais ter pedido, a atuação nos processos da Lava Jato em substituição, como juíza substituta. Quem definiu a destinação desses valores, basicamente, foram as delações, os acordos homologados. Acordos que aconteceram no STJ, no Supremo Tribunal Federal e também até na 13ª Vara. O relator, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, né, que pediu esse afastamento cautelar, pediu a abertura aí desse procedimento administrativo, ele disse o seguinte na fala dele ao ler o relatório, que num dado momento aí da Operação Lava Jato, tudo estava dando certo com relação aos acordos de leniência, de delação premiada, mas que num dado momento houve uma mudança de chave, onde o foco passa a ser o desvio de dinheiro que irriga-se a Petrobras, valores destinados também aos envolvidos desse caso. A gente também separou um trechinho do que ele disse mais cedo. Vamos acompanhar. As destinações de bilhões eram feitas dessa forma. Portanto, esse procedimento, segundo a correição apurou, era uma espécie de cashback, porque já se combinava com o americano de se aplicar a multa lá fora para ela poder voltar. Voltar para quê? Para a criação da tal fundação, que só não ocorreu, o dinheiro chegou a voltar, só não ocorreu porque o próprio Supremo barrou, como já foi discutido aqui, barrou a criação da fundação.
E aí quem acabou de se manifestar foi o presidente do CNJ nessa sessão, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele pediu vista sobre a análise da abertura do procedimento administrativo disciplinar. Ele disse que volta com esse processo sobre essa questão na próxima sessão, que vai acontecer no próximo dia 21 de maio. Agora, com relação ao afastamento da juíza, ele pediu a revogação desse afastamento e agora os demais magistrados, os demais conselheiros estão votando. O placar está em 4-1 pela revogação desse afastamento. E o ministro Barroso, ele explicou o seguinte, ele justificou com relação ao pedido de vista, que é impossível analisar relatórios que o relator, o ministro Salomão, depositou só ontem no sistema do CNJ e que os conselheiros só tiveram acesso ontem à noite. Então ele disse que são mais de 1.600 páginas, que não tem a possibilidade nenhuma de analisar isso em menos de 24 horas. Tiago. Agora, Janaína, o senador Sérgio Moro se manifestou sobre esse julgamento? Se manifestou-se antes da sessão iniciar, ele divulgou uma nota e ele disse o seguinte, que foram devolvidos diretamente de contas judiciais da 13ª Vara para a Petrobras, 2 bilhões e 200 reais, sem nenhum centavo que tenha sido desviado. E ele disse também que que em outubro de 2018, ele deixou a 13ª Vara, então antes da constituição da fundação cogitada para receber esses valores. Agora, com relação a Sérgio Moro, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele teve uma decisão, ele desmembrou aí o processo, retirando o caso do juiz Sérgio Moro, que ele preferiu então analisar isso posteriormente, para não atrapalhar aí o caso dos demais magistrados que estão sendo avaliados nessa sessão de agora. Tiago. Perfeito. Janaína Camelo, com as informações do Judiciário aqui no Jornal Jovem Pan. Bom trabalho para você, até mais tarde. E eu já vou dar boa noite para os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios, e ela está de volta, Dora Kramer. Boa noite para você, bem-vinda de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Eu já te pergunto, claro, do ponto de vista político em relação à Lava Jato, e o Koba, claro, vai fazer a análise jurídica desse julgamento. Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Ótimo estar de volta. Boa noite a todos. Olha só, ainda bem que você me pediu essa visão aí mais política, eu diria assim, mais do ponto de vista da opinião pública, porque juridicamente eu acho absolutamente impossível entender, inclusive porque o próprio mundo jurídico está absolutamente dividido com relação a essa questão, que ela é toda muito intrincada. Agora, do ponto de vista da opinião pública, quando a gente olha, a gente pode olhar para isso e dizer assim, há uma perseguição, há um desejo de fazer um desmonte amplo, geral e restrito da Lava Jato. Mas tem o outro lado. E se irregularidades foram realmente cometidas? Porque a gente está vendo nesse processo que, em determinado momento, os investigadores, os juízes começaram a se sentir acima do bem e do mal. E aí cometeram erros e que precisam ser corrigidos. Agora, precisam ser corrigidos de acordo com a análise jurídica, técnica, precisa do assunto, e não com nenhum espírito de ressentimento, de vingança, porque é isso que a Lava Jato despertou. E eu chamo atenção também para essa questão de quando juízes, autoridades se sentem acima do bem e do mal, isso também se aplica para coisas que nós estamos vendo atualmente. Então, seria bom que servisse de lição para que as autoridades tomassem cuidado, para que no cometimento de atos, exacerbados, não acabassem dando margem para que lá na frente prevalecesse a impunidade. Eu acho que é isso em relação à Lava Jato que aconteceu. Nelson Kobayashi, a gente acompanha algumas manifestações, uns defendem o afastamento da juíza, Gabriela Hart, outros defendem apenas uma punição administrativa. O julgamento, segundo a nossa repórter Janaína Camelo, vai ser retomado só em maio. Boa noite, Koba.
Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Muito bom ter você de volta aqui no Jornal Jovem Pan. Você faz muita falta aqui para o nosso convívio, viu, Dora? Suas opiniões certamente fizeram muita falta, mas muito bom tê-la de volta. Em relação a esta questão envolvendo a continuidade agora do julgamento, só em maio, Thiago, é importante fazer aqui um breve resgate do que se trata. A juíza, ela foi afastada por uma decisão monocrática, uma decisão exclusivamente do ministro Salomão, que é o corregedor do CNJ, corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, isso é sempre assim. O presidente do CNJ é sempre o presidente do STF e o corregedor é sempre o representante do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Por isso é que o ministro Salomão é o corregedor. E aí é importante deixar claro que a gente está vendo uma divisão muito clara no CNJ a respeito dessa decisão. O próprio ministro-presidente, ministro Barroso, é contra o afastamento e já manifestou isso e aparentemente será seguido pelos seus pares. Importante destacar que este processo administrativo que corre no CNJ está lá há muito tempo, há cerca de 2 anos. E a gente já tinha uma maioria esmagadora, tinha 8 votos pelo arquivamento, ou seja, tudo caminhava há um bom tempo pelo arquivamento total desta questão e agora isso é levantado novamente pelo ministro Salomão, o corregedor, o que aparentemente não será levado adiante. Não sei se levado adiante em relação ao afastamento. Provavelmente que esse afastamento caia, como foi o voto do ministro Barroso. Mas lá na frente pode ser que haja, de fato, alguma punição disciplinar, justamente porque, como a Dora já bem disse, e como é de conhecimento público, notório, houve ali alguns excessos no âmbito da Operação Lava Jato que certamente vão gerar responsabilidades, consequências para os magistrados, em especial para os magistrados que permanecem na magistratura. Estou falando da juíza e dos desembargadores. Essas consequências pode ser que não atinjam ao ex-juiz Sérgio Moro, já que ele não é mais juiz. Por isso mesmo é que em relação a ele, ao Moro, esse processo foi desmembrado. Não serão julgados juntos os juízes atuais, juíza e desembargadores, e o ex-juiz Sérgio Moro. Thiago.